Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse lugar, né, no Avenida, podendo falar um pouco do meu trabalho. E queria agradecer especialmente a Cristiane Dias, que foi quem idealizou toda a reestruturação do SEDU, culminando com este evento, e do meu ponto de vista está belíssimo, com muitas contribuições, com coisas novas. E talvez o que eu vou falar agora não seja tão longo assim, principalmente para quem já é bibliotecário. Eu vou começar por um percurso histórico mesmo das bibliotecas. Então eu vou me ater à leitura, para a gente não passar muito tempo. Eu queria só o mouse, por favor, que eu vou colocar um slide ali, que talvez ajude a acompanhar um pouquinho. Eu não enxergo a pasta, essa é a pasta? Não. Ah, ok. Ela parece uma pasta. Onde está a pasta? O computador, meu computador. Não está na área de trabalho? Não, está no pendrive. Eu preciso abrir o computador. Aqui? Ok, obrigada. Esse é o 3? É. Obrigada. Aperta F5 para mim, por favor. Então, tá aí. A proposta aqui, hoje, é trazer, sob a perspectiva teórica da análise do discurso, uma discussão sobre alguns sentidos possíveis para a biblioteca, na relação com as tecnologias de leitura e os sujeitos dessa discursividade. Começo dizendo que a biblioteca não é um espaço neutro, mas um espaço simbólico e político de linguagem. Para a gente começar a pensar um pouquinho, como diz a Cris, sentando aqui dias aí, para a gente começar a pensar um pouquinho nesse espaço que é o espaço da biblioteca. Ler na biblioteca e fora dela produz sentidos diferentes. Assim como ler numa biblioteca no século XV ou XIX é totalmente diferente da leitura que se faz hoje em bibliotecas físicas ou digitais. Para esclarecer um pouco sobre o meu percurso, ressalto que abordarei alguns aspectos das condições de produção de sentidos historicamente estabilizados para a biblioteca, que a significa como depósito de livros. Meu objetivo é compreender pelo menos uma parte do processo discursivo que significa a biblioteca na história e na relação com os sujeitos dessa história, tendo em conta o desenvolvimento do digital na sociedade contemporânea, tal como tem trabalhado Dias 2004, 2011, 2015, para citar alguns. Para tanto, é necessário refletir sobre os modos de atuação dos sujeitos e sobre os discursos do acesso universal e da disponibilização de conteúdos. Assim, organizei essa fala de modo a possibilitar algumas interpretações para mostrar a espessura desses sentidos. As primeiras bibliotecas, como muitos de vocês sabem, surgiram antes do livro, tal como conhecemos hoje. Este fato não é considerado para responder quem precede quem antecede a quem, mas nem para buscar uma origem. Antes, visa compreender os modos de organização dos arquivos, dos textos. Compreensão que se faz necessária para trazer a forma histórica de constituição das bibliotecas como condição de existência e produção das bibliotecas atuais, bem como os sujeitos envolvidos nesse processo. Há um sentido que circula para a biblioteca como aquela responsável pela detenção, guarda e preservação de documentos escritos. Desde as primeiras bibliotecas na antiguidade, cujos acervos eram constituídos de tabuleiros de argila, as ditas minerais, como os calendários descobertos em Pompeia, ou as que constituíam as bibliotecas da Mesopotâmia, até as bibliotecas constituídas por rolos, papiros, pergaminhos, as chamadas vegetais, como as tabletas de cera de 1256 do Palácio de São Luís, ou os orçamentos do Palácio de Carlos Magno, na França, e ainda as animais, como as que constituíam os escritos em seda na Pérsia Antiga e na China, de onde sairá a invenção do papel. Daí a afirmação de Wilson Martins, 2002, de que as bibliotecas antecedem a própria noção de livro. A biblioteca se constituiu, assim, como guardiã de uma memória de tudo o que já foi produzido pela escrita nas sociedades mais diversas ao longo da história. Nos primórdios de sua instituição, elas continham manuscritos
produzidos volume por volume em um trabalho artesanal feito por assírios, persas, chineses e babilônios, que na antiguidade eram acessíveis somente às poucas coleções e bibliotecas particulares de reis e autoridades religiosas. O papiro e o pergaminho foram os materiais que se constituíram como lugar da materialidade escrita até a revolução tecnológica propiciada pela informatização. E os rolos dos escritos antigos, que poderiam chegar até 18 metros de comprimento, eram organizados um ao lado dos outros em armários com divisórias e etiquetas indicadoras de títulos. A biblioteca era responsável pelo armazenamento e organização dos rolos, com vistas à apreensão da história e do conhecimento produzido. No século IV da era atual, surgiu o códex, ou seja, uma forma de dobradura do pergaminho utilizando as duas faces, que permanece hoje no forma do livro que conhecemos, produzindo um efeito de democratização da leitura. Essa afirmação desse efeito nos faz trazer duas questões. A de que nem todos têm acesso a livros, e a de que o formato do códex adquire outros sentidos hoje se considera a materialidade digital dos textos, tão disseminados principalmente a partir dos anos 90. A revolução propiciada pelo códex, enquanto uma nova tecnologia de leitura escrita, exigiu novos métodos para o seu armazenamento, transformações que trazem sentidos outros para os modos de organização dos arquivos, dos manuscritos ao códex, do livro impresso ao digital. As bibliotecas medievais constituíram-se, como afirma Martins, num prolongamento das bibliotecas antigas, tanto na composição quanto na organização da natureza e no funcionamento. Não se trata de dois tipos de bibliotecas, mas de um mesmo tipo que sofreu modificações pequenas em decorrência de divergências na organização social. E o autor prossegue afirmando que mais diferença existe materialmente na própria antiguidade entre as bibliotecas minerais, vegetais e animais do que entre as medievais e os grandes depósitos de volume da Idade Média. E pensando em toda essa organização, eu me pergunto qual seria a diferença hoje entre o grande volume de conteúdos que a gente tem disponibilizados em rede. As bibliotecas com seus arquivos, com seus livros sagrados, eram, enfim, lugares contrários à ideia de laicização e de democracia. Valendo-se a Igreja deste fato para a catequização e detenção do poder sobre os escritos e os sujeitos. Memória ecoa na nossa história de país colonizado. Proibição que se propaga aos livros considerados polêmicos ou questionadores de uma ordem estabelecida ideologicamente na sociedade até os dias atuais. Contudo, em relação às bibliotecas antigas e medievais e o caráter sagrado do livro na época, Martins afirma que as bibliotecas conservaram a sacralidade do livro, e a sua proibição foi muito mais pela natureza de seus órgãos mantenedores e administrativos do que pelos conteúdos contidos nos livros. O livro sacralizado da Idade Média, principalmente os de conteúdo religioso de acesso proibido ao público, está em relação de forças com a ideologia catequizante da Igreja e a ideologia de manutenção das bibliotecas enquanto depósitos de obras importantes, raras, feitas de materiais sensíveis e de alto custo para os administradores. Na sociedade atual, uma inversão se coloca. O livro deve ser democratizado e deve circular para que se alimente a sua cadeia produtiva, filiada a uma discursividade do mercado dele. E a proibição de alguns títulos deve se dar quando o conteúdo dos livros não corresponde às ideologias em disputa pela relação de dominância. A partir da Renascença é que se dá um movimento de laicização da sociedade e que tem efeitos na constituição das bibliotecas, que apresentam não apenas a laicização como principal característica, mas também a democratização, a especialização e a socialização. O ideal de democratização da informação passa a ser especializado em diferentes áreas do conhecimento, e a biblioteca passa a ter um sentido de acordo com a grande variedade de coleções bibliográficas e os diferentes fins e sujeitos que a utilizam, desenvolvendo-se assim bibliotecas especializadas e especiais. O autor faz uma diferença também entre as especializadas e as especiais. As nacionais, as universitárias, as públicas, as escolares, as temáticas. Considerando todo o sistema de bibliotecas da Unicamp, a gente percebe como a especialização atinge diversas áreas. O livro, antes restrito aos reis e aos religiosos, acho que eu não perdi um slide.
Antonês? Obrigada, gente. Assim, não. O ideal de democratização da informação passa a ser especializado em diferentes áreas do conhecimento e a biblioteca passa a ter um sentido de acordo com a grande variedade de coleções e os diferentes fins e sujeitos que a utilizam, desenvolvendo assim as bibliotecas especializadas especiais. Desculpa, estou lendo de novo. O livro, antes aos reis e aos religiosos, ganha uma regularização que o restringe a espaços especializados, segmentando e, ao mesmo tempo, criando a urgência das coisas em saber. Assim, através da especialização, as bibliotecas passam a ter um fim em si mesmo. Comparando o desaparecimento das monarquias de direito divino e as universidades monásticas com um livro que perde o caráter de objeto sagrado para se transformar em objeto de trabalho, o autor afirma que toda a vida social submete-se cada vez mais a documentos e não a dogmas, a graças e não a mandamentos, a crítica e não a revelações. Assim também a biblioteca passa a gozar nos tempos modernos do estatuto de instituição leiga e civil, pública e aberta, tendo seu fim em si mesma e respondendo a necessidades inteiramente novas, determinada por suas condições de produção históricas e diante da multiplicidade de sentidos possíveis para a biblioteca e sua especialização. Mas nem sempre foi assim. E será que é assim? Também devemos considerar que a reflexão não pode prosseguir sem levar em conta os sentidos que estão na historicização da biblioteca escolar brasileira. E também o fato de que a biblioteca universitária foi a primeira biblioteca escolar do Brasil. Sendo uma das últimas da América Latina, a Biblioteca Universitária Brasileira é formada no início do século XX, com um decreto que aprovou, em 1º de janeiro de 1901, pelo então presidente Gonçalves, o Código de Institutos Oficiais de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, regulamentando os usos de Direito, Medicina, Engenharia e Minas, de cujo texto fizemos um recorte. Eu recortei o artigo 258 dessa lei, que inclui a primeira biblioteca no Brasil, e essa lei diz o seguinte: haverá em cada estabelecimento uma biblioteca, destinada especialmente ao uso do corpo decente e dos alunos, que será também franqueada a todas as pessoas decentes que ali se apresentarem. O negrito é negro. É necessário deixar quem seriam as pessoas decentes que têm acesso aos conteúdos dessa biblioteca. Quem são os decentes e os decentes? Eu gostaria só de ressaltar o seguinte: como esse trabalho é parte da minha dissertação, na dissertação eu tenho toda uma análise a respeito linguística mesmo, né, do adjetivo docente, do decente, desse equívoco que acontece na lei. Acontece que em todo o decreto, a única ocorrência de corpo decente é aqui, relacionado às pessoas decentes que podem frequentar a biblioteca. Em todo o decreto, eles falam em corpo docente, portanto, é aí que está a falha, é aí que está o equívoco, né, na língua, marcado na língua, nessa pessoa decente. Então, nós nos perguntamos quem seriam essas pessoas decentes que têm acesso a conteúdos dessa biblioteca. Poderíamos perguntar se o adjetivo decente para pessoas é da mesma ordem que qualifica o professor, o docente, detentor do saber e com acesso ao acervo? Vemos assim que já no início do século XX, quando se dá a constituição das primeiras bibliotecas no Brasil, na formulação do texto legal, então, há uma divisão social no acesso à leitura, sendo que a mera universalização está historicamente relacionada a uma memória que constitui essa divisão. Tanto a memória que solicita a biblioteca como lugar para poucos, para escolhidos, quanto a memória que significam as gentes do Brasil na relação com a história da colonização. O desenvolvimento de bibliotecas no Brasil se constituiu por uma política que procurava, e talvez eu poderia dizer aqui que ainda procura, ampliar a quantidade de acervos e estabelecimentos. E isso se dá primeiramente nos grandes centros. Segundo o Anuário Estatístico do IBGE de 1971, o Brasil contava com 20 milhões de leitores, dos quais 15 milhões eram de instituições de ensino. Os números marcam seu lugar no discurso estatístico, que produz efeitos de sentidos que se contrapõem ao preconceito que brasileiro não lê. Martins, a respeito dos dados sobre os leitores nas bibliotecas brasileiras, destaca que não faz sentido equacionar o número de frequentadores
Não faz sentido equacionar-se com o número de frequentadores de bibliotecas com a população total do país, porque a regra é que grande número repete as consultas, enquanto um grupo ainda maior aí jamais põe os pés. Pensando nesse número ainda maior de leitores que jamais põem os pés em bibliotecas, e retomando a outra questão que também nos interessa discutir, com a digitalização e disponibilização dos acervos, perguntamos: os leitores continuarão sem jamais pôr os pés em uma biblioteca? Como fica a questão da formação do bibliotecário diante dessa não tão nova configuração? A preocupação desse profissional seria com os modos de organização dos arquivos, a constituição dos acervos, a manutenção dos espaços e obras? Seria a sua função mais importante a de ser um guardião das obras e organizador de arquivos? Ou ainda seria possível pensar em formação de bibliotecários que lidem com livros, arquivos digitais e com sujeitos leitores? Até que ponto os leitores estariam sujeitos às reflexões pertinentes a quem trabalha em bibliotecas? Essas são algumas questões que eu tenho me feito. A significação da função guardiã das bibliotecas enquanto preservação dos manuscritos e dos livros está presente em muitos cursos sobre a leitura. Anne-Marie Chartier tem uma obra chamada Discursos sobre a Leitura no Brasil, no qual ela analisa 100 anos de discursos sobre a leitura na França, e ela fala da escola de Chartier. E ela diz o seguinte: os poucos conservadores formados por essa escola aprendem que a sua missão está bem definida no título que possui. Antes de mais nada, é preciso conservar. Então, desconfiar dos leitores que sempre tratam o livro com excessiva desenvoltura, esquecendo-se de que tem em mãos não apenas um texto, mas um objeto que deve ser cuidado com cuidado. Daí, considerar o leitor um obstáculo ao bom funcionamento da biblioteca, cujos funcionários estão, antes de mais nada, a serviço dos livros, catalogação, manutenção, reparo. Há um só passo, e que é dado com frequência. E ela conclui dizendo: os efeitos serão notados. Efeitos de sentidos em uma memória discursiva, diremos. Sentidos de guarda e preservação dos livros nos discursos que se reverberam no gesto de trancafiar livros em armários ou depósitos. Não por vontade, desejo ou uma consciência de se impedir acesso, mas por efeitos de sentidos que ressignificam dar de um certo modo e não de outro. No sentido que o sujeito dá ao guardar o livro, nas condições de produção da biblioteca, não está apenas na relação com a preservação, com a proteção do livro, mas está também na relação com uma discursividade da sociedade da informação, que isso significa pelo acúmulo. Depósito, espaço físico em que se guardam livros, uma coleção de informações de qualquer tipo, cujo tratamento e modo de organização podem estar por meio dos tipos materiais ou digitais, circulante e completa. A biblioteca, assim, se apresenta com sentidos que não são sempre os mesmos, e se abre mais uma vez diante das possibilidades técnicas que as transformações tecnológicas propiciam e ganham mais uma especialização e especificidade. A biblioteca se torna digital. Para a análise do discurso, faz importante essa reflexão e esse percurso pelos sentidos possíveis, uma vez que discursivamente sempre afirmamos que os sentidos são constituídos na língua, na história, e marcados pela incompletude. Tal que não podemos, no século XXI, deixar de falar em práticas digitais inscritas em uma digitalização do mundo, da qual bibliotecas, livros, dicionários, textos em geral fazem parte, que ressignifica sujeitos, que ressignifica sentidos na relação com a internet e a constituição, formulação e circulação dos saberes. Bom, agora eu já estou concluindo, já vou entrar na questão propriamente do digital. Na relação com a produção do conhecimento, a biblioteca digital também recebe outra denominação, repositório. Uma das formas de organização da informação diz respeito aos repositórios digitais, os RDs, que, definidos conforme o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Isso não é nenhuma novidade para quem trabalha com essas bases, né? Para quem trabalha com os repositórios. Eu quero voltar um pouquinho na história de novo. Para autores como Taylor, em 1972,
um dos precursores a questionar a biblioteca como área da informação, há necessidade de criar um novo conceito que rompa com as barreiras físicas, diante das possibilidades cibernéticas, termo ainda muito utilizado nos anos 70, aos moldes da biblioteca sem paredes, de que nos fala Marie Chartier, e instaura então um processo para o acesso à informação. Assim como tem diversos autores das décadas de 60 e 70 previam a formação da comunidade digital, denunciavam a obsolescência da biblioteca tradicional e defendiam a compilação de dados e criação de bases de referências em máquinas, tal como o MEMEX de 1945, dispositivo imaginado por Edward Bush para a disseminação e armazenamento da informação científica. Eu cito o Bush. Considera o dispositivo futuro de uso individual, que é tipo de arquivo e biblioteca mecanizados. Isso precisa de um nome. Para cunhar um a esmo, usaremos MEMEX. Um MEMEX é um dispositivo no qual o indivíduo armazena todos os seus livros, registros e comunicações, e que é mecanizado para que tudo isso seja consultado com a máxima velocidade e flexibilidade. É um suplemento íntimo de sua memória aumentada. A memória aumentada de Bush esteve presente nos trabalhos de vários pesquisadores. Parker, em 1970, previu que em 5 anos os catálogos já estariam disponíveis online e, no máximo 10 anos, todo o seu bibliográfico da universidade estaria armazenado em máquinas com uma tela e um teclado contendo funções de uma biblioteca com acesso a redes de informação por meio de uma linha telefônica. Não existia ainda a internet, era um precursor ainda disso. Que, em 1965, afirmava que até o ano 2000 a biblioteca universitária estaria totalmente obsoleta e prenunciava uma biblioteca do futuro com acesso automatizado por meio de redes e propõe a criação de uma Biblioteca Nacional de Pesquisa para hospedar todo o acervo das áreas científicas e tecnológicas. Já Lancaster, em 1978, difunde suas ideias sobre uma sociedade sem papel, dizendo que a biblioteca eletrônica substituirá a tradicional. Os sentidos que estes pesquisadores dão às bibliotecas, então, apresentam-se como efeito dos avanços tecnológicos contemporâneos. A biblioteca tornou-se uma compilação, uma coleção de compilação de dados registrados em muitas outras formas, e não só em livro, mas microfilme, revista, gravações, slides, fita magnética, CD-ROM, DVD, entre outros materiais. Com a possibilidade de um livro totalmente eletrônico, a noção se amplia ainda mais, e o imaginário de uma biblioteca universal alcança o idealismo democratizante de acesso à informação e à leitura. Esse imaginário de uma biblioteca universal, que está em relação com o ideal de universalização das bibliotecas em um espaço constituído pela contradição, democratização e universalização, produzem efeitos de sentidos que remetem ao inalcançável, ao sempre por vir e adquirir, como nos diz Orlando, um objeto, um fim desejado, ainda sempre não alcançado. O sujeito é individualizado pelos cursos que produzem um consenso da necessidade de universalização das bibliotecas. Consenso este que se constitui pelo imaginário de que a distribuição e acesso aos livros, a construção de mais bibliotecas, os programas de formação de leitores poderiam suprir a suposta falta de leitura e pela incompletude também. Desculpa, gente. Enfim, eu vou seguir, depois eu ainda não. Os sentidos se abrem no equívoco da língua, apontando que a biblioteca se significa como depósito de livros pela sua historicidade e pela fragilidade de sua constituição, o que faz com que o depósito produza sentidos nesse espaço-tempo sagrado das bibliotecas de modo transparente e cristalizado. Mas não é só esse. Há outros sentidos também possíveis. Diante do crescimento exponencial da web, a proliferação de trabalhos em rede e ambientes hipertextuais, volume se dá por gigabyte, por pixels, por unidades mínimas que possibilitam acúmulos cada vez maiores na memória aumentada, conceituada por Orlando como a memória da máquina, da circulação, que não se produz pela historicidade, mas como construto técnico, não havendo assim estratificação em seu processo.
mais distribuição em série, na forma de adição a público. Ao possibilitar a constituição de acervos no digital e em rede, configura-se uma possibilidade de democratização cujo volume, agora em gigabyte, cria a ilusão de disponibilização de tudo para todos e produz um apagamento da necessidade de informação que relacione bibliotecários e um dos protagonistas desse processo, o leitor. Ao questionarmos o suposto acesso limitado a tudo e por todos, produzido pelas tecnologias digitais, que pressupõem a democratização do livro e da leitura. Pela legalização e controle do livro e dos conteúdos, pela disciplinarização do saber e da tecnologia, os sentidos ganham um novo formato diante das possibilidades de troca e acesso na internet. O sonho totalitário assim se anuncia no futuro inalcançável, prometido como o melhor dos mundos possíveis. E é paradigma não apenas nos discursos de políticas públicas, mas também nos discursos sobre a tecnologia. Desde muito tempo, ouvimos as maravilhas que o desenvolvimento tecnológico pode proporcionar, e já experimentamos vários, tal como a invenção do papel, do lápis, da prensa e da pólvora. Sem contudo, isso se configurar como possibilidade para muitos. Possibilidade de uma relação necessária entre bibliotecários e leitores num processo de constante reflexão e formação. Relação incompleta, plena de sentidos. Obrigada.